Boa tarde, o nosso grupo vai falar sobre epilepsia idiopática canina. Os integrantes são a Érica Paixão, Gabriel Souza, Gabriela Camargos, Gesiele Rangel, Yuli Lemos, Juliana Rodrigues, Lucas Santos, Tainá Braga e Victor Souza. Considere-se epilepsia o quadro clínico caracterizado pela repetição frequente dos episódios de convulsão. A convulsão ela pode ser considerada imparcial ou generalizada, sendo a convulsão parcial afetando parte das fibras neuronais e a generalizada afetando todo o encéfalo. A primeira fase é o prodromo. Ela se caracteriza pelo comportamento do animal apresentante do evento convulsivo. Então pode ocorrer horas ou dias antes. O animal ele pode se esconder do proprietário, manifestar comportamento de medo ou ficar mais agitado. A segunda fase é a aura. Ela pode durar minutos ou algumas horas. Tem sinais como o vômito, a micção inapropriada, o animal pode aumentar a salivação e também pode apresentar alterações de comportamento, aumentar o latido, procurar a atenção do dono, lamber a pata excessivamente, etc. A terceira fase é a ictus, é o evento mesmo da convulsão. O animal ele deita em decúbito lateral, normalmente em decúbito lateral, e ele apresenta um movimento de pedalada. A quarta fase é o pós-ictus, é o comportamento após a convulsão. Quando o animal ele pode ficar um pouco agressivo, agitado, ele pode ter delírio, ou pode ficar também, apresentar uma letargia. Pode perder um pouco da visão, apresentar sede, fome, continuar urinando por todo o local, e isso pode durar até horas. Então, é importante distinguir esses períodos para permitir diferenciar um episódio e de desordem de movimento de animal. A epilepsia idiopática é definida como uma epilepsia de origem predominantemente genética, nas quais não há grande anomalia neuroanatômica e neuropatológica. São epilepsias com hereditariedade presumidamente multigênica e complexa. Atualmente, as bases gênicas não são conhecidas. O indivíduo que tem epilepsia idiopática não apresenta histórico de lesão neurológica e nenhuma outra disfunção aparente. Essa epilepsia ela pode ocorrer com idade entre 1 e 5 anos, nos cães de raça pura ou mestiço e, em sua grande maioria, em cães machos. O diagnóstico da epilepsia é feito através do exame clínico, onde a anamnese será de grande importância para saber quando e como começou as crises convulsivas e todo o histórico da saúde desse animal. É feito também exame físico-neurológico. Isso tudo será importante para a exclusão de outras doenças que também causam epilepsia. Partindo do ponto que a epilepsia idiopática inclui todas as desordens convulsivas não associadas à patologia precoce. Pode ser feito também o exame bioquímico, onde é analisado se todos estão dentro do normal ou não. Diagnósticos diferenciais. Os estudos provam que crises focais, antes associadas a alterações estruturais centrais, estão cada vez mais sendo diagnosticados como epilepsia idiopática. Métodos de imagem avançada, mas alguns limitados na rotina veterinária, junto com outros exames laboratoriais, podem ser
possíveis infecções intracranianas. O tratamento vai ser a base praticamente da terapia antiepilética, né? Que na verdade não vai ter um tratamento 100% eficaz, o animal não vai ficar curado. Então, a intenção desse tratamento vai ser reduzir a frequência das convulsões. Esse animal aí vai ter que tomar os medicamentos, né, por via oral, muitas das vezes, na maioria das vezes, todos os dias aí, dependendo do fármaco, talvez 2 a 3 vezes aí por dia. E o tratamento deve ser iniciado o quanto antes, porque só assim você vai conseguir evitar que tenha umas consequências maiores e que o animal ele consiga ter um menor número de epilepsia aí. Esse daí é um trabalho, né, um artigo falando sobre como vai se tratar basicamente as epilepsias nos pequenos animais. E dentro desse artigo aí ele falou alguns dos tratamentos, né, alguns dos medicamentos mais utilizados. O tratamento principal aí para o controle da epilepsia nos cães vai ser o uso do fenobarbital, que a ação dele vai ser a partir da inibição do GABA e do glutamato. Esse fenobarbital vai ser a primeira escolha no tratamento. E a dose inicial recomendada vai ser de 2 a 3 mg por quilo a cada 12 horas, podendo posteriormente diminuir essa concentração aí, com o intuito de manter a concentração sérica do fármaco, né, para você poder evitar a epilepsia. E os efeitos adversos vai ser a polidipsia, poliúria, polifagia, sedação e ataxia, além também dos problemas hepáticos que esse medicamento pode causar. A segunda escolha vai ser o brometo de potássio. Ele vai ser utilizado, né, você vai escolher ele no momento que o animal tem algum problema no fígado. Então, ele não vai ter a metabolização pelo fígado. Então, se o animal tiver algum problema no fígado, que pode ser ruim, né, para o fenobarbital, por exemplo, que ele vai ter uma metabolização muito forte no fígado e pode causar uma hepatotoxicidade. Então, o brometo de potássio vai ser essa utilização aí principal. Ele também é recomendado no caso de persistência do tratamento com fenobarbital, ou seja, em que o tratamento com fenobarbital não seja eficaz. Então, você vai utilizar o brometo de potássio. Também pode ser recomendação de associação com fenobarbital, e a dose de ataque dele vai ser de 60 a 80 mg por quilo. E, posteriormente, vai ter uma diminuição, né, de 15 mg por quilo, associado com fenobarbital, ou 20 mg por quilo na terapia só utilizando o brometo de potássio. Outro fármaco também que é muito utilizado seria o diazepam, as benzodiazepinas, né, e ele vai ser metabolizado no fígado. Ele vai ter um período de ação muito curto, então você às vezes vai ter que usar muitas vezes, 3 vezes por dia no animal, então pode ser não ser muito eficaz. Até porque na utilização de animais que não aceitam muito bem, né, a administração de fármaco por via oral. E ele vai diminuindo o efeito com o tempo, então podendo ter uma resistência aí do animal ao fármaco, então não vai ter uma ação muito eficaz. Então não vai ser muito eficaz. Outros tipos de tratamento, outros medicamentos que podem ser utilizados, vai ser a gabapentina, pregabalina, o levetiracetam e a zonisamida. Recentemente, foi relatado que dietas têm um impacto positivo na atividade de comportamento das crises em várias espécies, incluindo os cães. As dietas cetogênicas clássicas com alto teor de gordura e de triglicerídeos têm sido utilizadas com sucesso no tratamento da epilepsia resistente a medicamentos. Da mesma forma, uma dieta enriquecida com triglicerídeos demonstrou melhorar o controle de crises comportamentais em alguns cães. A dieta provoca estado metabólico de jejum e tem um efeito anticonvulsivo, porque com a baixa ingestão de carboidratos, o fígado metaboliza os triglicerídeos e libera ácidos gráficos e subsequentes corpos cetônicos na circulação sanguínea. Estes substituem a glucose como principal fonte de energia no cérebro. O aumento nas cetonas cerebrais podem evocar propriedades antiepiléticas. E sabendo-se que a palatabilidade é a medida da ingestão de um alimento que indica aceitação,
ou preferência por um alimento, pode levar um tempo para os cães se habituarem à presença de um novo sabor, textura na sua dieta. É importante que o óleo à base de glicerídeo deve provocar o mínimo de efeitos colaterais gastrointestinais agudos. Com relação à farmacocinética, a composição da dieta e o seu conteúdo pode influenciar propriedades farmacocinéticas dos medicamentos anticonvulsivos e potencialmente modular a sua eficácia. Por isso, a dieta deve ser monitorada. Enfim, a suplementação de óleo para vômitos de cães como tratamento adicional já é uma prática comum. No entanto, não se sabe se esse suplemento dietético pode fornecer efeitos positivos, semelhantes ao da dieta cetogênica com ração. Sendo assim, é necessário mais estudos nesta área. A epilepsia idiopática é uma doença neurológica que acomete cães machos de forma mais frequente, porém pode ser observado nas fêmeas. Fazer esse no exame clínico clínico, animais com idade entre 1 a 5 anos são mais atingidos. Observar sinais comportamentais para poder identificar qualquer possível doença neurológica e sempre informar ao tutor que, sendo feito de forma correta, tende a um prognóstico favorável.